Olá, povo de Deus, dia abençoado para vocês, momento precioso na presença do Senhor, e este é um momento para nós, é a terceira vez neste dia que eu entro para falar com vocês. Começou com a nossa oração pela manhã, o nosso vídeo sobre por que jejuar, e agora nós vamos todos os dias, nesse horário, às 18h17, vamos estar falando sobre Páscoa. De hoje até o dia 17 de abril, estaremos falando sobre a estação do milagre, que é a Páscoa. Deus escolheu no seu calendário essa data para que pudesse se cumprir e pudesse ser executado o seu perfeito plano, o mais perfeito plano, que é o plano da salvação e do resgate, porque Jesus, ele morreu durante a Páscoa e Jesus ressuscitou durante a Páscoa. Jesus venceu o inferno durante a Páscoa, e foi durante a Páscoa também que Deus tirou uma nação inteira, não uma pessoa, mas uma nação inteira do deserto. Então, nós vamos começar, como nós temos vários dias para falar sobre Páscoa, nós vamos começar de onde a Páscoa começou. A despeito da primeira Páscoa começar em Êxodo, essa Páscoa já estava no coração do Pai desde a fundação do mundo, porque está escrito que Deus, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já tinha esse plano no seu coração. E quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus mostrou o que aconteceria, porque depois que ele disse a maldição e o que aconteceria com o homem, o que tinha acontecido com o homem por causa do pecado, a morte, a maldição, a dor, a angústia, a presença de um inimigo constante na sua vida, Deus mostrou o plano da salvação. Quando ele mostrou o plano da salvação, ele mostrou que na plenitude do tempo haveria um sangue e uma cobertura que nos protegeria de forma extraordinária. Foi quando Deus Pai desceu lá no Éden, matou um animal, e quando ele matou, sangue foi derramado. Aonde que está escrito que Deus matou um animal? Está escrito que Deus vestiu Adão e Eva com pele de animal. Se ele vestiu com pele de animal, um animal, foi necessário que um animal morresse. E quando esse animal morreu, foi necessário que sangue fosse derramado. Então, este animal morreu para que Adão e Eva pudessem ser cobertos com pele de animal e assim protegidos. Essa é mostrando a primeira Páscoa. Não é a primeira Páscoa, mas é um tipo, apontando para o que aconteceria muito tempo depois. E depois nós temos também quando o encontro de Abraão com o Senhor, em Gênesis capítulo 22, Deus fez um pedido para Abraão, e ele falou para que ele sacrificasse seu único filho, e Abraão obedeceu. Abraão foi até o monte do Senhor, e ali ele deitou Isaac sobre o altar, amarrou Isaac sobre o altar, e quando ele começou a descer a sua mão para sacrificar Isaac, crendo que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo, ali o Senhor disse para Abraão: Abraão, não precisa, basta, Abraão, basta, né? E mostrou para Abraão. Abraão levantou os olhos e Abraão viu o quê? Viu o cordeiro. E quando Abraão viu o cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que se manifestaria durante a Páscoa, foi ali que Abraão, está escrito em João capítulo 8, está escrito que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Abraão viu um cordeiro amarrado, o seu chifre, e ele não precisou sacrificar. Ali também já era mostrando a Páscoa, porque foi na Páscoa que o Cordeiro de Deus foi sacrificado. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o seu único filho, foi sacrificado, entregou a sua própria vida para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente está falando de milagre. Então chegou uma geração, a geração de Êxodo, e Deus quis mostrar que a Páscoa não é só libertação,
Porque na geração de Êxodo, a geração de Moisés, eles já estavam escravos há mais de 400 anos. Nessa escravidão havia falta de dinheiro, porque escravo não tem salário, então eles não tinham dinheiro, eles não tinham dignidade, a honra deles eles não tinham, eles não tinham sossego, eles não tinham paz e eles não tinham liberdade, eles não podiam ser chamados de nação livre, eles eram escravos no Egito. E Deus começou a falar com um homem chamado Moisés, que era tempo de libertação. E esse tempo de libertação tinha um dia e uma hora marcado. E esse dia e essa hora marcado seria a primeira Páscoa. Então, quando Moisés começou a dizer, olha, eu tive um encontro com Deus, e Deus falou que ele ouviu o gemido, de que ele desceu, e agora é tempo de libertação. Ele não deu só essa mensagem que é tempo de libertação. Então, primeiro, Páscoa é tempo de libertação. E eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que a tua casa seja liberta de toda a opressão. Que a tua casa e que teus filhos e que toda a tua família possa ser liberto. É tempo de libertação. Mas Páscoa não é só tempo de libertação, é tempo de restituição. Aquele povo, num único dia, tudo que tinha sido roubado durante mais de 400 anos, está escrito em Êxodo 3, que as mulheres pedissem, que elas pedissem às suas vizinhas ouro, prata, roupa, e eles sairiam com despojos do Egito. E assim eles saíram. Eles saíram com tanto ouro, com tanta prata, com tantas vestimentas, que eles tinham recursos para fazer tudo o que era necessário para o tabernáculo e ainda sobrou. Então, eu digo que Páscoa é tempo de restituição. Eu quero declarar sobre a tua vida restituição em nome de Jesus. Eu digo também que Páscoa é tempo de proteção, porque nesta Páscoa de Êxodo houve proteção sobrenatural. Houve uma proteção sobrenatural sobre toda a nação. Porque enquanto na casa dos egípcios havia choro, porque todos os primogênitos morreram, na casa dos israelitas, que tinham o sangue no umbral, na casa dos israelitas havia proteção. Nenhum filho foi tocado. Então Páscoa é tempo de proteção sobrenatural. Páscoa é tempo de vida, é tempo de ressurreição. E eu quero declarar sobre a sua casa proteção pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na Páscoa. Será que o Egito nos mostra mais alguma coisa? Sim, porque está escrito no Salmo 107, no Salmo 105, descreve esse momento de saída. Leia depois, Salmo 107 e Salmo 105. Na próxima aula eu vou ler um pouquinho mais sobre ele. Mas hoje eu só quero anunciar o que o Senhor diz, que num único dia todos eles foram curados. Não havia um só inválido entre todas as pessoas de Israel. Imagina, então, sobre toda uma nação, 3 milhões de pessoas, não tinha nenhum enfermo. Isso significa que Páscoa é tempo de cura, é tempo de cura. Nós vemos também que foi na Páscoa que o paralítico, ele, ali em João capítulo 5, ele foi curado. Então Páscoa é tempo de cura, não importa qual a sua enfermidade. Não importa se você está com enfermidade emocional ou enfermidade no teu físico. Importa que Páscoa é tempo de cura. E nós vemos mais sobre a nação de Israel, porque nós vimos que todos eles eram escravos até então. Mas depois da Páscoa, nós começamos a ver os ministérios que estavam todos soterrados, virem à luz. Nós vemos uma Miriam cantando canções proféticas. Nós vemos um Bezalel fazendo o tabernáculo, mexendo em todas, ele sabia, ele tinha a arte de trabalhar com qualquer material, tecido, ouro, prata, metal ou tecido. Ele sabia fazer todas as coisas e foi ele que coordenou todo o trabalho para
para a construção do tabernáculo. Então nós vemos o ministério de Miriam, a gente vê o ministério de Bezalel, a gente vê o ministério de Araão, que começou ali com Moisés, mas depois da Páscoa, ele não se torna só Araão, o auxiliar de Moisés, ele se torna um sumo sacerdote. E eu digo que Páscoa é tempo do sobrenatural, porque foi ali, eu só estou falando de Êxodo, ali em Êxodo foi quando não havia caminho, Deus abriu um caminho onde não havia caminho, o Mar Vermelho abriu. Sabe o que é o mar abrir para o povo passar? E o mar não abriu durante 1 hora ou 1 minuto, foi a noite toda. Enquanto tivesse uma pessoa atravessando, o mar ficou aberto. E não é só isso, Páscoa é tempo de manifestação da glória de Deus, porque a coluna de nuvem de fogo, ela apareceu depois da Páscoa, que é o próprio Senhor andando com o seu povo, uma coluna de nuvem de fogo que foi não só adiante do povo abrindo caminho, mas ficou também, como você lê em Êxodo 14, na retaguarda, detendo os egípcios para que eles não avançassem e não tocassem no povo de Israel. Quanta coisa na Páscoa aconteceu. Por isso, que o teu coração esteja pulsando de alegria por tudo que Deus fez, mas vai fazer. Ele fez no povo de Israel, mas vai fazer na sua vida, porque você é povo de Deus, nação santa, propriedade particular do Senhor, tesouro do Senhor. Que Deus te abençoe e vamos viver uma Páscoa extraordinária.